CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Então, eu passo a palavra ao Eduardo e agradeço a todos que estão nos assistindo. Boa tarde a todos. Realmente, boa tarde, boa noite, praticamente, né? 17h57. Estamos aqui com muita alegria, presente mais uma vez na Casa Espírita Ilha de Paquetá, casa que a gente teve a satisfação de participar de maneira ativa da fundação, com muita amizade, com muito carinho, com muita dedicação. Eu vou pedir ao Ricardo que possa fazer já o compartilhamento do vídeo, da tela. Obrigado. A gente vai falar hoje a respeito do tema desgosto da vida e suicídio, justamente em virtude de nós estarmos nesse período do Setembro Amarelo, que é o período, é o mês, né, que a gente destina, né, uma campanha de prevenção contra o suicídio, para a gente tentar trabalhar, para a gente ver se a gente consegue transformar essa nossa humanidade de uma maneira ativa no decorrer do tempo, para poder sensibilizar os espíritos, né, tanto aqueles que estão nos momentos de maior dificuldade, para que não caiam nessas armadilhas, e tanto aqueles que não estão no momento de maior dificuldade, mas que veem e que tenhamos olhos de ver, né, na direção desses nossos irmãos em humanidade que estão em maiores momentos de dificuldade. Dentro dessa imagem aqui que a gente começou, eu já tentei desde o início, essa aqui é a tônica do trabalho, essa o aspecto principal do trabalho. É claro que quando a pessoa olha uma imagem como essa, a primeira imagem, né, que a pessoa pode imaginar, né, a primeira coisa que ela pode pensar, né, é que é uma pessoa orando, tudo bem, é claro, pode ser uma pessoa orando, mas aqui eu tentei pensar da seguinte maneira: quando a vida estiver difícil, quando tudo estiver difícil, lembre-se que a vida é uma oportunidade de nascer, é uma oportunidade de renascimento, o início, sempre lembrar que o dia, né, o nascimento do sol a cada dia é sempre uma nova oportunidade de a gente reescrever as nossas histórias, da gente ter umas nossas melhores condições, melhorar as coisas, né, dentro do possível, obviamente. Né, e por isso eu coloquei aqui a imagem do sol, como sempre colocamos a imagem do sol, para poder representar Jesus, porque, afinal de contas, em praticamente entre 10 palestras nossas, a gente coloca a imagem do sol e faz a associação de Jesus. Ele disse para a gente: eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir jamais andará em trevas. Então, que nós possamos nos lembrar disso, em todos os momentos de dor, de sofrimento, de dificuldade, possamos nos lembrar dessa mensagem de esperança, dessa mensagem de renascimento, essa mensagem de vida continua, de Jesus conosco, que a doutrina espírita nos traz de maneira muito clara, e que aproveitemos as nossas encarnações, respeitemos as nossas encarnações da melhor maneira possível. Esse trabalho, Selminha muito bem lembrou, é um trabalho que começa sempre a partir dessa campanha mundial, né, que é uma campanha mundial, diga-se de passagem, hoje dia 12, mas dia 10 de setembro, agora na quinta-feira, foi o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, desse ano 2020, dia 10 de setembro. Então, quando a gente olha essa imagem aqui é da Federação Espírita Brasileira, até coloquei aqui o site, né, se vocês quiserem baixar, se quiserem divulgar dentro dos seus Facebook, Instagram, Twitter, onde a pessoa estiver, manda e-mail, mandemos essa informação. E aí coloquei aqui o endereço, vai ficar gravado no YouTube, depois é só pegar e copiar o endereço. FebNet.org.br, portal 2020-0901, Setembro Amarelo. Tá? E aí nós temos várias imagens a respeito do assunto. Melhor, né, viver é a melhor opção. Diga não ao suicídio. E eles divulgam esse trabalho, nós vamos fazer isso mais de uma vez durante o trabalho da noite de hoje, né? A questão do número 188, Discar 188, Disque 188, para entrar em contato com o CVV, esses trabalhadores incansáveis que buscam auxiliar os indivíduos, auxiliar as pessoas, um trabalho não religioso, não está ligado a nenhuma religião,
tá? Então, é uma coisa muito boa a gente ouvir a respeito disso. E um vídeo que a gente teve oportunidade de assistir, falando a respeito do Setembro Amarelo, ele terminava o vídeo, né, dando essa mensagem para que a gente possa acolher esses nossos irmãos que estão em dificuldades sem julgamentos. E aí eu estava tranquilamente preparando esse trabalho que a gente está apresentando na tarde e noite de hoje, né, agora já à noite, e recebemos do nosso companheiro Vicente Oliveira, da Sociedade Espírita Jorge, esse slide que está aqui. Lembrando para a gente que na hora que a gente estiver observando a vida de alguém, na hora que a gente estiver observando alguém, a gente não pode, em nenhum momento, fazer julgamentos, porque o nosso ponto de vista nem sempre, e aqui está mostrando aqui, nós somos a girafa, pelo nosso pescoço comprido, a gente está olhando a pessoa de cima para baixo, e aí achamos que a pessoa é somente um chapéu. E, na realidade, claro que ela não é somente um chapéu. A gente não tem ideia, isso é uma frase muito forte, eu sei disso, é uma frase muito importante, eu sei disso também, mas a gente precisa se acostumar a ouvir, precisa se acostumar a repetir. Nós não temos ideia do sofrimento que a outra pessoa passa. Nós jamais temos ideia do sofrimento que as outras pessoas passam. Cada uma pessoa, cada ser humano, cada individualidade, ela tem a sua experiência de múltiplas reencarnações e tem as suas experiências desta encarnação. Se nós pegarmos duas pessoas, logicamente duas pessoas que têm histórias diferentes, e submetermos essas duas pessoas à mesma experiência no mesmo instante, cada uma vai ter uma visão distinta, cada uma vai ter uma interpretação, vai ter um sentimento, vai ser tocada por situações que lhe dizem respeito. Então, quando nós formos tratar e quando nós formos na direção desses nossos irmãos que estão em sofrimento, que nós tenhamos muito, mas muito claro nas nossas mentes que nós não temos como julgá-los. Nós não temos e não devemos em nenhum momento julgá-los. Tá? O julgamento, isso é o tipo da coisa que a gente tem que ser assim, padrão para as nossas vidas. Em nenhuma circunstância julgar os nossos irmãos em humanidade. Diga-se de passagem, isso não é coisa que eu estou dizendo, não é uma coisa que eu estou aqui falando. Isso é um ensino que Jesus deixou para a gente de maneira muito clara. Não julgueis. Tá? Então, não é uma questão de opinião. Nós não estamos aqui falando de achismo. Nós estamos falando uma instrução evangélica para que nós não emitamos julgamentos aos nossos irmãos de humanidade. Não importa a situação que estejam vivendo. Tá? Então, que a gente possa acolhê-los nesses momentos de maior dificuldade, porque eles estão passando pelas situações, não somos nós. Então, nós não temos o direito de querer dizer ou estabelecer qualquer tipo de julgamento a respeito do assunto. O estudo da noite de hoje, só para a gente poder também enriquecer, né, o Ricardo já fez a gentileza para a gente, né, colocou de maneira mais nítida e copiou o link, né, para a área de comentários, né, tanto eu já vi aqui, pelo menos no Facebook não, aqui assim e no YouTube, né, e no outro grupo aqui também já vi ele colocando. Né, mas, de qualquer maneira, fica fácil, né? Fica mais fácil para a gente poder, depois, se quiser copiar, se quiser compartilhar, tá aí o site da Federação Espírita Brasileira. Mas eu também coloquei essa tela aqui porque, no momento de dor, no momento de dificuldade, e às vezes a gente chega atrasado, às vezes a gente chega e a pessoa já cometeu esse ato infeliz, e aí a gente tem, então, a oportunidade de utilizar a coletânea de preces espíritas, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá no item 4, preces pelos que já não são da Terra, nos itens 71 e 72, são as preces por um suicida. A gente não precisa fazer a prece exatamente com as palavras e letras que estão lá. A gente pode pegar o texto, pode alterar, coloca uma coisa particular, coloca uma coisa personalizada, bota o teu sentimento dentro da prece, reescreve a prece, coloca o nome da pessoa, né? Ou seja, a gente poder fazer a prece por esses nossos companheiros, porque se é verdade, por um lado, que todo suicida, obviamente, vai passar por momentos de dor, por momentos de sofrimento, né? Porque o suicídio não resolve os problemas das criaturas,
Mas, por um outro lado, é interessante que a gente sempre lembre que a misericórdia de Deus é infinita. Então, nenhum de seus filhos serão desamparados. Lembramos, por exemplo, o Evangelho de Mateus. Eu acho que o Eduardo deu uma travada. Eu vou entrar em contato com o Eduardo via WhatsApp para ver o que aconteceu. Acho que o Eduardo travou, congelou aqui para mim, para você também, Selma. Eduardo congelou? Ele congelou para mim também. Opa, então Já ele tem caiu. quase 1 minuto que ele está congelado. Caiu. O problema de conexão, vamos aguardar. Isso é normal acontecer. Nós estamos ao vivo, estamos online. São 18 horas e 8 minutos. A internet, a cada dia que passa, está pior, porque muitas pessoas fazendo live. Olha, está voltando. Está só aguardar estabelecer. Então, chegando aqui o Eduardo. Vamos subir o Dudu. Aguardem um minutinho, que ainda vai compartilhar a tela de novo com a gente. Então, é super normal. Vou descer a gente, Selma. E olha que eu tenho feito várias lives e não tem caído a minha internet, não. Isso daqui está sendo uma coisa realmente... Não está sendo, não estava acontecendo, não. Eu não sei aonde que nós paramos, mas eu vou tentar retornar esse slide aqui para a gente poder lembrar que nós temos, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, lá no item 4, preces pelos que já não são da Terra, itens 71 e 72, prece por um suicida. E aí eu estava comentando que quando a gente for fazer essa prece, não precisa ler de maneira literal os itens 71 e 72, que a pessoa pode muito bem pegar esses itens e editar. Coloca palavras pessoais, coloca o sentimento, coloca o nome da pessoa, faz todo um trabalho personalizado em benefício daquele nosso companheiro que está passando, ou que, no caso, já desencarnou. É sempre muito importante a gente lembrar, muito importante lembrar que se a gente, né, não sei se já ficou gravada essa informação, se, por um lado, os nossos irmãos que cometem o suicídio, eles vão passar por problemas de sofrimento, obviamente, pela antecipação das suas desencarnações. Se existe esse conceito, que é um conceito que todos sabemos, ao mesmo tempo, nós temos também o conceito de que Deus, em sua infinita misericórdia, jamais abandona nenhum de seus filhos. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, no fechamento do Evangelho de Mateus, no último capítulo, nos últimos versículos, diz para a gente: eu não vos abandonarei, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, nós temos que entender e compreender que nenhum de nós estará desamparado. Então, que essa prece seja feita encaminhando aos nossos irmãos os melhores sentimentos de recuperação, de amparo, né, dando todo o colo, todo o acolhimento e todo o amparo necessário, né, todo o amparo necessário que a gente possa fazer, inclusive por intermédio de prece também. A gente também traz dentro do Livro dos Espíritos questões específicas que tratam a respeito do assunto. Claro, nós não vamos estudar e ler todas elas, as questões. Nós temos aqui das questões de 943 a 957, que é o título do nosso trabalho da tarde de hoje, Desgosto da Vida, Suicídio. Tá? 943. A gente outro dia estava conversando com uma amiga e a gente dizendo com ela que a gente prefere, né? A gente prefere trazer as questões de maneira copiada, tá? Isso é estilo de cada um. Cada pessoa cada palestrante tem a sua maneira de trabalhar. Eu prefiro trazer o Livro dos Espíritos do jeito que ele está, copiado do jeito que está. Isso vai impedir que a gente faça a nossa interpretação? Não, não vai impedir. Mas a gente vai, pelo menos,
trazer o código de Kardec, o código original de Kardec, o código original que os espíritos trouxeram para a gente, o código original do codificador, Allan Kardec, do jeito que está dentro do Livro dos Espíritos, sem nenhum tipo de alteração. Dessa forma, a gente imagina que é uma forma boa, porque a gente não altera o conteúdo original, né? Não tem achismo, não tem né? Diminui a chance da falta, da má interpretação, da falta de interpretação correta. Então, vamos então a essa questão dos 943, que diz assim, Kardec perguntando, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? E a resposta dos espíritos é efeito da ociosidade, da falta de fé e, muitas vezes, da saciedade. Aqui, assim, né, nós vamos vendo aqui uma imagem, eu tentei colocar uma imagem impessoal, é aquela pessoa que, no meio de um monte de gente, né, a ideia aqui é assim, qual foi a ideia? Que, muitas das vezes, a pessoa está cercada por um monte de gente. Muitas pessoas, inclusive, queridas, só que tem que ela se sente sozinha. Não cabe a nós qualquer tipo de julgamento. Quais são os efeitos? Quais são as razões? Aí ele diz aqui as razões, os espíritos trazem ociosidade, falta de fé e muitas vezes saciedade. Ociosidade porque, lógico, todo mundo sabe, ditado popular, né? A gente fica sem fazer nada, mente vazia, oficina do diabo. Aquela famosa frase popular que dá a indicação que a pessoa, quando não faz nada, quando começa a não fazer nada, não fazer nada, não fazer nada, não fazer nada, é claro que aí acaba não tendo, né, uma ocupação ideal, não tem, logicamente, o ideal que é a pessoa se ocupar, né, terapia ocupacional. Falta de fé, essa fé aqui assim, aquela fé que a gente traz aqui, a fé da doutrina espírita, não é só crença, é também a fidelidade às leis de Deus. A gente precisa respeitar as leis de Deus em todas as instâncias de nossas vidas. E também a saciedade. Muitas pessoas têm objetivo na vida, né? E aí a pessoa pega, não sei se com vocês acontece isso, às vezes comigo acontece. Às vezes eu estou preparo um trabalho como esse aqui, uma palestra. Aí a gente fica o tempo todo só mirando nessa palestra, o tempo todo mirando o estudo, mirando o estudo, mirando o estudo, mirando o estudo. Quando chega no dia, a gente faz o estudo, quando termina o estudo, a gente dá aquela baixada, sabe? A gente pega, terminei, tá? E aí a gente dá essa baixada. Tem gente que acontece o quê? A pessoa está tocando a vida dela, ela tem os objetivos de vida, né? E aí daqui a pouco ela consegue alcançar esse objetivo de vida. Na hora que ela alcançou o objetivo de vida, às vezes ela não vislumbra um novo objetivo de vida. E aí quando ela não vislumbra um novo objetivo de vida, ela também dá essa, né, pela saciedade, ela dá essa abaixada no seu estado de espírito, né, e aí chega até a determinado ponto, chega a ter desgosto pela vida. Isso aí acontece, e os espíritos estão orientando a gente a respeito disso. Ainda na resposta, os espíritos dizem que para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escolhe com maior rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, essa ocupação, né, quando a pessoa trabalha, quando a pessoa está ocupada, quando ela está fazendo alguma coisa, ela se sente útil, ela enxerga que muitas das vezes, é interessante ele colocar aqui assim, de acordo com as suas aptidões naturais, né, quando a pessoa trabalha com o que gosta, né, dizem os especialistas, que quando a pessoa trabalha com o que gosta, ela nem considera trabalho. Tem gente que gosta tanto do que faz, que trabalha de maneira quase que ininterrupta, ela não para de trabalhar. Por quê? Porque ela gosta do que ela faz, entende? É diferente da pessoa que não gosta do que faz, ou que gosta um pouco menos do que faz. A pessoa que gosta muito do que faz, para ela o trabalho é um momento de extrema satisfação, de extremo prazer. Então, ela vai trabalhar e não vai se sentir, não vai ter nenhum peso esse trabalho, como ele coloca aqui na resposta. O trabalho nada
tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. A gente traz aqui uma imagem importante, né, que muitas das vezes, a gente até colocou a respeito disso, muitas das vezes os nossos companheiros que estão passando por dor, por sofrimento, eles não falam, tá? Às vezes eles não falam, tá? E aí é preciso a gente poder compreender. O suicídio nos livros dos problemas, a resposta é não. Tem que ser assim, ó, é um não desse tamanho, tem que ser um não garrafal, tem que ser um não enorme. O suicídio nos livros do problema não nos livra dos problemas. É isso que a gente tem que entender. E lá na questão 944, é justamente a respeito disso que Kardec pergunta. O homem tem o direito de dispor da sua vida? E a resposta é não. Somente Deus tem o direito. Eu vou frisar aqui dentro dessa resposta esse não com exclamação. Porque quando você vai dar uma resposta, né, lembrando lá do português, às vezes o não ele vem seguido de uma vírgula. Então, é uma continuidade de um texto, né? Então, não, é diferente, né? O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, vírgula. Às vezes ele vem acompanhado de um ponto final. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, não tem negócio. Não tem direito. Só que aqui é imperativo. Aqui é exclamação. Então, é não. Não tem direito de dispor da sua própria vida. Somente Deus tem esse direito. Mas, mais uma vez, como o nosso trabalho está voltado para a esperança, como o nosso trabalho está voltado para a responsabilidade, né, para chamar cada um de nós na responsabilidade de ter olhos de ver para os nossos irmãos que estão em sofrimento, a gente traz essa imagem aqui. Escuta, o silêncio também grita. Muitas das vezes, aquele nosso irmão que está em silêncio está em sofrimento profundo. Então, nós precisamos prestar atenção naqueles que estão ao nosso lado. Paralelamente, nós trouxemos um texto do livro O Céu e o Inferno, que diz assim: em princípio, o homem não tem o direito de dispor da vida, porque vos foi dada visando a deveres a cumprir. Em princípio, essa é a regra. Em princípio, é regra. A princípio é inicialmente. Aqui não é a princípio, é em princípio. Então, a regra, né? A regra do jogo é: o homem não tem o direito de dispor da vida, porque vos foi dada visando a deveres a cumprir. Aqui é o céu e o inferno, lá na segunda parte, no capítulo 5, em total harmonia com o Livro dos Espíritos, questão 132. Só para lembrar, a questão 132 do Livro dos Espíritos vai falar para a gente qual é o objetivo da encarnação. E no objetivo da encarnação está dizendo para a gente, em primeiro lugar, progredir, e em segundo lugar, cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Ou seja, cada um de nós encarnamos com deveres a cumprir, com uma parte que nos cabe na obra da criação. Só que aí eu peguei e fiz o quê? Eu trouxe aqui pra gente esse bolo, né, de chocolate, parece até tortura, né? Mas não é tortura, não. É só para a gente poder se ligar, para a gente poder ter noção que esse bolo que está aqui assim, né? Esse bolo que está aqui assim, ele tem a representação para a gente, ele tem o sentido para a gente, né? Da gente ir na direção de que não é uma regra, né? Cada pessoa é cada pessoa, cada um tem a sua história, cada um tem uma missão, cada um tem um trabalho, cada um tem uma tarefa, cada um tem né, uma ocupação, cada um tem uma parte que lhe cabe na obra da criação. Então, a gente tem que entender isso. E aí, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, a continuidade desse texto diz assim, os Espíritos dizem assim: o suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei, né? Mostrando para a gente que não tem receita de bolo, tá? Não é receita de bolo. Então, olha só, aí eu botei aqui uma exclamação, falei assim: o quê? Voluntário? Esse voluntário aqui fica esquisito, né? Tanto ficou esquisito na resposta que os espíritos deram, que Allan Kardec, no item A, já imediatamente pergunta: o suicídio é sempre voluntário? Né? Ele está querendo saber, como assim? A impressão que dá é que o suicídio é sempre voluntário. E os espíritos, de maneira muito sábia, nos chamam a atenção que o louco que se mata não sabe o que faz. Aqui nesse campo louco,
nós temos que nos lembrar que as palavras utilizadas para 1850, 1857, 1860 não são, obviamente, as mesmas palavras que a gente usa hoje. Só para a gente lembrar, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem um item que trata da melancolia. Claro, melancolia é uma coisa que existe, mas muitas das vezes, hoje em dia, melancolia é esse estágio de depressão, muitas das vezes depressão profunda, que a gente vê na sociedade atual. Então, muitas pessoas que antigamente eram categorizadas como loucos, não é que o cara seja louco, é que às vezes ele está passando por situações de tal porte que ele não sabe o que ele está fazendo. Tá? A pessoa perde, né? Nem que seja por determinados momentos, ela perde noção do que ela está fazendo. Tá? Repara que isso daí não é uma coisa que a pessoa esteja bolando, né? Que ela esteja, né, arquitetando. Né? Aí ela não está sendo louca, não está sendo nada disso. Né? A diferença é essa. Porque não é um estágio em que você, se você tiver consciência, aí fala assim, eu tô louco mesmo, eu tô maluco mesmo, eu tô em depressão mesmo, então eu posso fazer tudo que não vai acontecer nada. Não, aí nesse caso você está com consciência. Não é disso que os espíritos estão falando. Tá? Ele está dizendo daquela pessoa que está num estágio tal em que ela comete o ato infeliz por não saber o que faz. Mas a gente não pode perder de vista, e esse cartaz também é da Federação Espírita Brasileira, que 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Como é que eles vão ser prevenidos? Aí que a gente vai ter que ver no decorrer da nossa tarefa. Uma ótima maneira de prevenir é a gente ter olhos de ver, a gente ir na direção dos nossos irmãos, a gente tentar ajudar os nossos irmãos da melhor maneira possível. Por exemplo, na questão 945, Allan Kardec pergunta assim, o que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? A resposta dos espíritos é muito interessante, porque diz assim, insensatos, por que não trabalharam? Né? Aqui está embutida aqui dentro da resposta, está embutida aquela situação. Por que parou de fazer a parte que lhe cabe na obra da criação? Por que parou de fazer o que lhe cabia? Porque foi planejado, porque foi preparado. É uma coisa que você tem essa responsabilidade. Por que parou? Parou por quê? E aí diz, a existência não lhes teria sido tão pesada. Lembramos, por exemplo, quando vimos essa imagem, lembramos do nosso companheiro Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Tetraplégico, cego. Se a gente estivesse dentro de um estudo, eu não ia mostrar direto essa imagem aqui, não, tá? O que eu faria? Se a gente estivesse num estudo na Casa Espírita, estudo presencial, nesse momento, eu ia perguntar para os companheiros presentes assim, né? Vocês aqui que estão presentes, né, ouvindo aqui o estudo, participando do estudo, pensem a respeito disso. Se alguém chegar para vocês e disser para vocês, você tem algum problema? Normalmente a nossa resposta vai dizer, eu tenho problemas. E aí, diante disso, eu trago a imagem de Jerônimo Mendonça, aquele companheiro que em determinado momento de sua encarnação era tetraplégico, né? Eu digo assim, dentro dos estudos, de maneira visual, né? O pessoal olha e eu uso a minha estrutura física, né? Meu tamanho, né? O pessoal aqui que me conhece sabe que tem quase 1,90 m. Então eu mostro assim, ó, daqui do gogó para baixo, Jerônimo Mendonça não tinha movimento, tetraplégico. E do gogó para cima era cego. Tá? Então, só para a gente poder ter uma noção do tamanho do sofrimento do nosso companheiro. E o Chico Xavier, em determinado momento, isso aqui está gravado por ele em algum desses vídeos que a gente tem a oportunidade de ver no YouTube, né? Está gravado, Jerônimo Mendonça, ele diz assim durante a exposição que ele mesmo está falando, está fazendo a palestra, e ele diz assim, que numa certa ocasião, virou para o Chico, se despedindo do Chico, virou para o Chico e disse, Chico, muita paz para você. Paz, né? P-A-Z. E aí o Chico virou para ele e falou assim, e para você, Chico, para você, Jerônimo, eu desejo a mesma coisa, só que tirando o Z, né? Botando aqui muita pá,
né, para a pessoa lembrar pá como metáfora, como significação de trabalho, muito trabalho, para que ele não tivesse em nenhum momento de sua existência, não obstante ser tetraplégico, cego, que ele se ligasse, se estivesse dentro dessa situação de ir na direção do trabalho em todos os momentos de sua vida. No livro A Viagem Espírita, em 1862, aquele livro, um livrinho fininho que a Federação Espírita Brasileira tem, né, na sua editora, a gente tem lá essa frase muito interessante. São discursos que Kardec fez, e nesse discurso ele fala assim, coloca em primeira instância, olha que lindo, hein? Muito importante, né? Kardec dizendo para nós, colocam em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-los, talvez, no limiar do crime. Então, que nós tenhamos, todos nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, sentimento no nosso coração para tentar interceptar aquela informação. 90% dos suicídios podem ser evitados. Então, que nós tenhamos, cada um de nós, tenhamos esse olhar aguçado, tenhamos essa percepção auditiva. Né? Dizem algumas pessoas que o suicida não dá sinal, mas muitas das vezes eles dão sinais minúsculos, sinais que às vezes as pessoas não veem, mas são sinais, e a gente precisa prestar atenção para poder ir na direção desses companheiros. Um filme que a gente viu atualmente, há pouco tempo, inclusive, já é um filme que não é novo, não, tá? Mas é um filme muito interessante, O Vendedor de Sonhos. Quem tiver a oportunidade de ver esse filme, vale a pena, tá? Ele chega em determinado momento, né? Aqui assim é a cena do filme, ele usa uma frases, né? O filme é baseado num livro de Augusto Cury, né? E aí ele vai dizendo, né? Tem o diálogo deles é apoteótico, né? Sem querer fazer spoiler, mas esse companheiro que vai estar atendendo ao companheiro que ia cometer o suicídio, claro que isso é um filme, né? Então ele chega e diz para ele assim, o que você vai me vender? E ele diz assim, eu vou te vender uma vírgula, tá? Olha que lindo, né? Uma vírgula, para quê? Para que você não interrompa a sua história. Você pega a tua história até hoje, ao invés de botar um ponto final, você coloca uma vírgula e continue escrevendo a tua história. Olha a questão 946 de Kardec. Que se deve pensar do suicida, cujo fim é escapar às misérias e às decepções desse mundo? Resposta dos espíritos. Pobres espíritos, que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Aqui assim a gente tem uma frase também do filme, que vale a pena também a gente ler. O suicida, na verdade, não quer se matar, mas quer matar a sua dor. Porque a gente possa perceber esse detalhe e que a gente possa amparar, sem julgamentos, mas amparar, conversar, atender, visitar, bater papo, conversar, fazer tudo possível para auxiliar os nossos irmãos que estão passando por momentos de dificuldade. Olha o que diz o nosso texto. É preciso estar atento para o pedido de ajuda ou sinais de sofrimento que muitas vezes passam despercebidos. Eu trouxe como continuação da questão 946, eu trouxe Gente, Eduardo caiu de novo. Eu estava aqui distraído, vendo... Não, mas foi há segundos atrás que ele parou. Estava distraído, botando o link do filme que ele acabou de botar, botei nos comentários. A internet hoje realmente está muito complicada. Acabei de ver, a Luciana colocou que lá na casa dela está muito ruim também a internet. Mas a minha tá boa aqui, eu estou na rua transversal dela. É verdade. É porque também depende de quantos dispositivos estão ligados. A minha internet, na minha casa dos fundos,
ela é só para mim. Então, Entendeu? A do Raj, ele está atendendo o vovô e ele. Entendeu? E mais quem para na rua e sabe a senha. Não, na quarta-feira passada eu estava caindo toda hora na palestra do Alcides. É como o Alcides que estava fazendo a palestra, não dava para perceber, mas eu estava caindo toda hora. Mas isso acontece. Eu estou vendo o Luiz já chegou, Luiz da Nízia. Ô, Luiz, beijo no teu coração, Luiz. Estamos aguardando o palestrante. Outro no céu. Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bem? Já aprendi o nome dele, tá vendo? Não chamo mais de marido. Marido de Nízia, agora é Luiz. O Luiz já faz parte, já, a cadeira cativa do Luiz ali. Com certeza. Isso, aguardando o Eduardo retornar, que eu acredito que ele deve estar reiniciando a computador. O Nízia, a gente consegue ouvir a família é o melhor lugar? Agora? Agora, enquanto o Eduardo não chega, se ele chegar, a gente para. Tá. Ele ainda não chegou. Ai. Sem problema, te peguei de surpresa. Pegou, é. Não sei por quê. Quer mudar? Tem outra aqui. Não, é o teclado. Hoje está acontecendo tudo, está normal. Ah, o Edu voltou. Voltou. Nízia, obrigado, Nízia. Vamos descer agora. Obrigada, Nízia. Nada. Dando continuidade, Allan Kardec, na questão 946, diz assim, né, recebe dos espíritos essa orientação: Deus ajuda os que sofrem
e não aos que não têm força nem coragem. É preciso sempre lembrar que quanto maior for a batalha que a gente está enfrentando, né, Gandhi trouxe para a gente essa imagem espetacular, grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Só para a gente não dissociar esse conteúdo de mensagem da Bíblia, né, no caso, né, no Antigo Testamento tem uma mensagem que diz que Deus dá nozes a quem tem dentes. Né? Tem gente que diz que é o contrário, Deus não dá nozes a quem não tem dentes. É a mesmíssima coisa, o sentido da frase, né, no que diz respeito que nós só passamos pelas provas, só passamos pelas provações, pelas dificuldades, quando nós temos condições de cuidar e de tratar e de enfrentar essas dificuldades. Então, que a gente não perca isso de vista, que a gente possa, o tempo todo de nossas existências, lembrar que quanto maior a dificuldade, quanto maior seja o problema que estejamos passando, que nós façamos como Zaqueu, subamos na árvore e que a gente possa ir na direção dos nossos dos ensinos que Jesus trouxe para a gente. Né? Ele mesmo disse para a gente de maneira muito clara: vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados. Né? Isso é muito importante para a gente. Ele diz também na questão 946A, ele diz assim: aqueles que levaram infeliz a esse ato de desespero sofrerão as devidas consequências? E a resposta é muito interessante, porque esses irmãos, né, os espíritos dizem assim: ai deles, responderão como por um assassino. É a gente lembrar, né, por exemplo, dos casos das obsessões. Como é que a obsessão começa? A obsessão começa já no estágio máximo? Não começa no estágio máximo, não. Essa tirinha aqui, ela é muito interessante, né? Foi uma tirinha que a gente pegou na internet também, né, que começa com uma pessoa só pegando uma pequenina influência no seu dia a dia. Às vezes a pessoa não vigia, e aí essa influência começa a fazer parte da vida da pessoa, fica no colo da pessoa. Daqui a pouco começa a sugestão e vai crescendo essa influenciação, vai aumentando no decorrer do tempo. Daqui a pouco essa pessoa começa a vampirizar a outra, né, quase como se fosse comendo, tomando, né, tirando as energias da outra pessoa, né, vai cada vez dominando mais, até o momento que chega o período da subjugação. Então, que a gente entenda que este indivíduo que está subjugando, ele vai funcionar, né, da mesma maneira como um assassino, tá? Isso não é sempre uma questão dessa maneira, não é sempre, né, uma questão de obsessão. Também acontece em casos de influenciações de companheiros encarnados, que às vezes fazem esse tipo de sugestão infeliz, né, mas às vezes isso acontece, a gente sabe que isso acontece. Da nossa parte, como é que a gente deve fazer? Ouvir, aceitar, respeitar, compreender, confiar. O que cada uma dessas coisas funciona? Como é que é? Ouvir as pessoas, ir na direção àquele que sofre e dar a ele uma disponibilidade total, se dedicar àquela pessoa, aceitar o que ela diz, valorizar a pessoa, respeitar, usar a medida dela, do sofrimento dela, e não a nossa medida de sofrimento. Não é assim. Às vezes a gente ouve uma coisa, a gente cansei de ver isso acontecer. Às vezes uma pessoa chega e desabafa, diz assim: eu estou passando por um problema. Aí a outra, ao invés de ouvir e valorizar a medida do outro, não. Ela diz assim: mas e comigo aconteceu a mesma coisa. Comigo eu não sei o que. Não interessa o que aconteceu contigo. A pessoa está passando por um problema e a gente tem que dar atenção à pessoa. É isso que a gente precisa fazer. Compreender, dar valor aos sentimentos dela. E confiar, né? Criar um clima livre de ameaças. Né? Esse confiar aqui é o verbo, para a gente poder desenvolver confiança, para que aquela pessoa possa se sentir à vontade, né? Criar um clima livre de ameaças. Inclusive, a própria doutrina espírita não tem o objetivo de ameaçar ninguém. Né? Os textos vêm, as imagens vêm, as mensagens vêm, e nós o tempo todo, inclusive, tentamos fazer aqui, né, vencendo até as dificuldades de comunicação. Eu vou falar uma coisa para vocês, né? Eu tenho feito várias lives e nenhuma delas cai a comunicação. Parece até que é por questão, inclusive, do tema, da dificuldade
e da importância do tema que a gente está estudando. Vou conversar com o Ricardo depois de tentar ver até se a gente consegue montar uma exposição sequencial para tratar desses assuntos, como a gente fala, tá? O suicídio nos livra dos problemas? Não, o suicídio não nos livra dos problemas, tá? Botamos outra tirinha, e se parecer ser o fim, invente um novo começo, tá? Se a pessoa olhar uma situação como essa daqui, não para, tá? Não para. Levanta e vamos adiante, porque vai dar tudo certo. Sempre vai dar tudo certo. Tudo passa, né? Muito claro essa mensagem que Chico trouxe para a gente. O suicídio, que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má, é tão reprovável quanto o que tem por causa do desespero? E a resposta dos espíritos: o suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas, porque a pessoa, logicamente, né, já estava devendo, e aí ela vai cometer suicídio, passa a ter dois problemas para cuidar. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la, a coragem, também para sofrer as consequências. Deus é quem julga, e algumas vezes, conforme a causa, pode abrandar os rigores da sua justiça. Lembramos, mais uma vez, muito importante, essa imagem, tá? Muito importante, a imagem do CVV, a imagem isso aqui precisa ser replicado, essa imagem precisa ser replicada, tá? Insistentemente, em tudo quanto é canto. Disque 188, em momento de dor, quando não tiver a quem recorrer, Disque 188, é nacional, é gratuito, ligação gratuita, e vai poder conversar com algum companheiro do CVV para poder atender as nossas expectativas, atender as dificuldades que aquela pessoa está passando. Muitas das vezes, né, aqui assim a gente tentou dar uma ideia que às vezes a pessoa leva, né, ela às vezes se sente, né, com sentimento de culpa, fica pensando assim, eu que tenho que ser, aquilo que o pessoal chama de arrimo da família, né, e aí que tenta carregar o mundo nas costas, tenta carregar o peso de todo mundo nas costas. Me lembro de conversa, por exemplo, com meu pai, né, meu pai falando comigo uma vez, que quando olha uma imagem como essa, uma imagem de uma pedra desse tamanho, né, na nossa conversa, né, a gente pegou e falou assim, que a primeira coisa é entender que quando Jesus diz que a gente precisa se mover, né, a fé move montanhas, não é porque a montanha vai se mover, é a gente que vai se mover em direção à montanha, tá? Eu estou tentando dar uma ideia aqui assim, por exemplo, né, o celular aqui assim, por exemplo, está aqui no meu lado, se eu for me deslocar em relação ao celular, tá, o que vai acontecer? O celular vai, pouco a pouco, vai ficando para trás. Então, o problema vai ficar para trás. Às vezes o problema não vai desaparecer, o problema continua lá, mas só que você não vai imobilizar a tua vida. Então, essa é uma ideia. E aí meu pai deu uma outra ideia muito interessante também, para a gente poder lembrar que muitas das vezes os problemas que a gente tem, né, uma pedra desse tamanho, assim, a pedra pode ser desse tamanho, mas só que tem que a pedra, ela é como se fosse a junção de várias pedras pequenininhas. Então, ao invés de você tentar resolver o problema num todo, tentar resolver todos os problemas de uma vezada só, não, faz o seguinte, resolve cada problema, vai resolvendo um pouquinho, como se estivesse quebrando a pedra em pequenas pedrinhas. Você pode não ter capacidade de deslocar a pedra toda, mas de repente a gente consegue deslocar pouco a pouco cada uma das parcelas da pedra, e aí daqui a pouco os problemas estão resolvidos nas nossas vidas. As imagens são sempre sugestivas, né? No Livro dos Espíritos, questão 950, que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Resposta, outra loucura, tá? Então, quando você está sentindo que está carregando o mundo nas costas, reinventa, tá? Se reinventa. Tenta ver uma outra, né, uma outra maneira. Leva mais na brincadeira, leva na esportiva, tá? Tenta transformar a situação para poder não ficar numa situação de desespero, numa situação de perda, numa situação de derrota. Não precisa ser dessa forma, tá bom? Nós trouxemos da questão 957 a informação. Está reservado ao Espiritismo
demonstrar, pelo exemplo daqueles que sucumbiram, que o suicídio não é só uma falta, como uma infração a uma lei moral, consideração de pouca importância para certos indivíduos, mas um ato estúpido, visto que com ele nada se ganha. Livro dos Espíritos, questão 957. Para nós, doutrina espírita, que a gente possa ter, e nós vamos encerrar o nosso estudo nesse slide, que a gente possa ter no nosso coração sempre esperança, sempre esperança. Que a gente possa passar para os nossos irmãos em humanidade essa mensagem, sempre esperança. Nós não sabemos o final da estrada, estamos numa estrada, coloquei aqui uma estrada pavimentada, às vezes a estrada está cheia de buracos, às vezes a estrada está cheia de curvas escorregadias, mas o importante para a gente é que a gente possa sempre seguir em frente, sempre seguir na estrada que Jesus ensinou para a gente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. Que a gente possa seguir essa estrada da vida, que a gente possa seguir a estrada de ensinos de Jesus, indo na direção de Jesus, sempre com esperanças. E que a gente possa, cada um de nós que estamos em melhores condições, amparar os nossos irmãos em humanidade que não estão, muitas das vezes, em boas condições. Que a gente possa trabalhar isso da melhor maneira possível, tá? Que a gente possa amparar os nossos irmãos sempre, tá? Isso aqui eu acho que é a tônica do nosso trabalho, eu acho que isso aqui resume de uma maneira muito clara o que eu queria trazer para vocês na tarde de hoje. Esperança sempre. Um beijo para todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare sempre, que nós possamos ter um excelente final de noite, um excelente final de semana. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, Eduardo. Belíssima mensagem. Todos nós que estamos assistindo somos multiplicadores. Trabalhadores da Casa Espírita da Ilha de Paquetá que está assistindo essa live. E vocês também, do Rio, de outros estados, onde quer que estejam. Além de servir para nós mesmos, que todos nós temos aquele momento difícil na vida de encarar, né? Que a gente tem, assim, uma vontade de chutar o balde e não chuta, mas a gente também é multiplicador dessa mensagem, e cada um de vocês, a partir de agora, tem essa responsabilidade de pegar esse conteúdo que recebemos e olhar nos olhos do nosso irmão, perceber, sentir que ele está precisando, passar o conteúdo. Por isso que esse conteúdo, além disso, ainda vai ficar no YouTube, aí, por anos afora. Se precisar, volta, assiste de novo a palestra, anota de novo os capítulos que o Eduardo disse, e se tiver que memorizar, faça e aconteça, mas vá auxiliar e salvar um irmão. Muito obrigada a todos. Tem mais uma informação que eu vou passar aqui, que, na verdade, é uma solicitação. Amanhã, o Eli vai arrumar o projeto dele, mas ele está sozinho. Quem pudesse ir de 8h30 às 10h, no projeto dele, com muito álcool gel, com máscara, tá? Para a gente retirar do quartinho todas aquelas roupas de doação que chegam a sair pelo ladrão, para separar a roupa de homem, mulher, criança, ajudá-lo a fazer porque ele está trabalhando há meses sozinho, então ele só está recebendo as doações. Então o quartinho está cheio de coisas e vai acabar estragando, mofando, então ele precisa de voluntários. Quem puder estar lá, a Clara estará lá, eu estarei lá amanhã, 8h30 da manhã, no projeto do Eli, para ajudá-lo a mexer nesse quartinho e organizar as coisas dele. Então, quem quiser, quem achar que não tem risco nenhum, se sinta à vontade, tá? Quem não quiser também, aqui nós nunca julgamos ninguém, não estamos para julgar ninguém, tá bom? É só um voluntariado e dentro das possibilidades de cada um. Então, eu agradeço a todos, especialmente a você, Eduardo, por essa mensagem com muito conteúdo, muito importante para esse mês e para todos os outros 11 meses do ano.
Obrigada, e vamos... Quer passar alguma mensagem, Eduardo? Aqui nós temos que fazer a prece de encerramento. Não, pode Aí fazer ia a prece passar para Lisa, viu? sobre exatamente o que eu queria dizer, né? É não apenas a gente trazer a informação da doutrina espírita, mas lembrar que a responsabilidade cabe a todos nós. Tá? Beijo para todos aí. Que Deus abençoe. E você não quer fazer a prece de encerramento para nós? Posso fazer. Obrigada. Então, que a gente possa, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, Deus Pai amado. Nós louvamos o teu santo nome, mas queremos, nesse momento, te agradecer pela oportunidade, pela bendita decisão que todos nós tomamos de aqui estarmos presentes, assistindo esse vídeo, participando da reunião, em qualquer tempo, aproveitando todos esses ensinos que essa abençoada doutrina espírita, que o Evangelho de Jesus trazem para cada um de nós. Que nós possamos ver a doutrina e o Evangelho como roteiros seguros que nós devemos trilhar no caminho da nossa redenção. Queremos te pedir, Senhor, que todas as águas, tanto os copos com água, como as garrafas que porventura estejam sido colocadas para irradiação, para fluidificação, para magnetização, que todas elas recebam desses benfeitores espirituais, abnegados trabalhadores da seara do Cristo, que recebam todos os remédios através da manipulação da natureza, através da manipulação dos laboratórios do espaço, que essas águas recebam todos os medicamentos que cada um de nós necessita. Mais do que isso, queremos te pedir, Senhor, em favor de todos os nossos irmãos e humanidade que sofrem, qualquer que seja o sofrimento da saúde, aos nossos irmãos doentes nos hospitais, nos CTIs, doentes em casa, aqueles que não puderam comparecer ao trabalho da noite, aos nossos irmãos apenados, os nossos irmãos que estão nos asilos, nos hospitais, nos orfanatos, nas ruas, abandonados, onde quer que esteja um irmão nosso em sofrimento, nós te pedimos, Senhor, por infinita misericórdia que possuis, que possam estar ao lado deles, um companheiro espiritual, amparando-os em tudo o que for necessário. Que Deus abençoe a todos nós e seja dada por permissão para darmos por encerrado o trabalho. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Eduardo. E agora, então, a Anísia vai tocar a música para nós, para encerrar o trabalho da casa. O Eduardo terminou com esperança sempre. Eu vou terminar com pensamento positivo.
Pensamento positivo. Positivos, né? Sempre. Isso mesmo. Esperança sempre. Sem pensamento. Bem, chegamos ao final, término de mais uma live da SEIP, a Casa Espírita da Ilha de Paquetá. Estaremos de volta quarta-feira que vem, às 19h30, com mais uma reunião pública, transmitida ao vivo, da Ilha de Paquetá, da casa do nosso orador, a casa do Ricardo, né, da Nízia, em toda parte, né? Então, agradeço a presença de todos vocês e desejamos um bom domingo, um bom final de semana para todos vocês. Eduardo, obrigada. Ricardo, Nízia. Domingo para todos nós. Muita paz e luz para vocês e para nós. Só para completar, é a Tchau, Tereza Luiz. Quintas. Tereza Quintas, quarta-feira. Ah, perdão. Quarta-feira, então, é Tereza Quintas. Tereza, na quarta-feira Muito querida é a Tereza também. Quintas. Não confunde o público. Gente, quarta-feira é Tereza. Acabou. Pronto. Quarta é Tereza. Pronto. Tá bom. Beijo, Luiz. Beijo, Eduardo. Beijo, Selma. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, SEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina.